E aí, galera, tudo bem? Aqui, professora Andresa Gomes, professora de História, para nossa 7ª videoaula. E o tema dessa videoaula é absolutismo monárquico. E o absolutismo é o conteúdo que está inaugurando a Idade Moderna. A Idade Moderna. No meio dessa longa viagem pela história, já estudamos a pré-história, a antiguidade, a Idade Média e agora estamos iniciando a Idade Moderna. Para entender esse período, é importante ter em mente a palavra transição. Um exemplo bem simples que eu costumo usar nas minhas aulas é entender, por exemplo, que a adolescência ela é a transição da infância para a fase adulta. O adolescente ele nem é mais criança, mas ainda também não é um adulto. Ele está passando por uma fase de transição. Da mesma forma que a Idade Moderna é um período de transição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista. A Idade Moderna nem é mais feudal, porém não é totalmente capitalista. Está passando por uma transição. A Idade Moderna, ela forjou o mundo capitalista atual em todos os seus aspectos. Do ponto de vista econômico, por exemplo, a Idade Moderna representou a transição do feudalismo para o capitalismo. No aspecto político, foi uma transição da fragmentação política, característica da Idade Média, para a centralização política, o absolutismo. Já no aspecto religioso, a Idade Moderna representou uma ruptura na cristandade ocidental, com o surgimento das igrejas que nós chamamos de evangélicas, as igrejas protestantes. Já pelo aspecto cultural, a Idade Moderna representou uma transição da mentalidade teocêntrica medieval, centrada em Deus, centrada na religião, para a mentalidade humanista, para a mentalidade renascentista. E, por fim, do ponto de vista geográfico, a Idade Moderna propiciou o conhecimento global do mundo graças às grandes navegações. Preparados para essa viagem pela Idade Moderna? Então, vem comigo! A formação dos estados modernos. É importante ter em mente que a formação das monarquias nacionais está realizada à crise do feudalismo. Crise esta que foi marcada por vários levantes sociais, urbanos e rurais, por conflitos entre a nobreza, pela diminuição da produção agrícola, por guerras e epidemias. Diante de toda essa crise, um novo modelo de Estado, fortalecido e centralizado, foi visto como saída para superar as dificuldades. Ao mesmo tempo, com as mudanças no comércio e nas cidades, um grupo social começou a rivalizar em grau de importância com a nobreza, a burguesia. E a atuação da burguesia foi determinante para a formação das monarquias nacionais. Acompanhe aí no slide. A formação dos Estados nacionais, os atuais países europeus, parte deles pelo menos, se deu mediante a aliança entre o rei, que queria fortalecer o seu poder, e a burguesia, que queria a facilitação das atividades comerciais. Ambos, rei e burguesia, lutaram contra os interesses da nobreza. É importante perceber que a concentração do poder pelos monarcas, pelos reis nos estados modernos, tornou possível a centralização política dos territórios, a unificação de moedas, a padronização de unidades de pesos e medidas e a uniformização das leis. E tudo isso facilitou as atividades mercantis, comerciais.
De olho aí no slide. Características das monarquias nacionais. O poder centralizado nas mãos do rei, território definido, língua nacional, a unificação, como já foi dito, de leis, moeda, pesos e medidas, entre outras coisas. O absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico, de uma maneira bem simples, foi um regime político no qual o poder se concentrou nas mãos do rei. Para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem o seu regime político sob influência das ideias iluministas. E o poder está tripartido, em executivo, legislativo e judiciário. No absolutismo, que foi anterior à era iluminista, é como se todo o poder que a gente conhece hoje como tripartido estivesse concentrado nas mãos do rei. Isso quer dizer que não havia limites para o poder real. Assim sendo, à medida que os territórios eram unificados e subordinados à autoridade dos reis, os reis assumiam um papel que anteriormente era representado pela nobreza, na formulação de leis, na cobrança de impostos e nas funções militares. Durante o processo de centralização política, os reis formaram exércitos profissionais e permanentes. Além disso, criaram e instituíram impostos e uma burocracia ligada à administração do Estado, preenchida em grande parte por membros da nobreza. Isso quer dizer que os primeiros funcionários públicos foram nobres, que tinham vários privilégios, como isenções fiscais, um conjunto de leis que valiam apenas para eles e o acesso exclusivo aos postos elevados do exército. Ou seja, os nobres não perderam muito nessa transição, porque conquistaram vários privilégios na sociedade que estava se consolidando. De modo que, entre os séculos XVI e XVIII, em vários estados da Europa Ocidental, foi adotado como sistema de governo o absolutismo monárquico. Nesse sistema, o poder real era hereditário, ou seja, era passado de pai para filho, e o rei era considerado o representante de Deus na terra. O auge do absolutismo ocorreu na França, durante o reinado de Luís XIV, o Rei Sol. No regime absolutista, o rei decidia diretamente os assuntos do Estado, exercendo forte controle sobre o comércio, as manufaturas e a máquina administrativa. Não à toa, Luís XIV, o Rei Sol, afirmou: o Estado sou eu. Teóricos do absolutismo. A partir do século XVI, foram formuladas teorias filosóficas para justificar o poder absoluto dos reis. Entre os principais teóricos do absolutismo estão Nicolau Maquiavel, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet e Jean Bodin. Nicolau Maquiavel é autor de O Príncipe, obra na qual Maquiavel criou os conceitos de virtude e fortuna. O conceito de virtude tem a ver com a capacidade do governante em escolher as melhores estratégias para fortalecer o seu poder. Já o conceito de fortuna tem a ver com os imprevistos que poderiam supostamente limitar o poder de ação do rei. De acordo com Maquiavel, um governante hábil deveria equilibrar a virtude e a fortuna para que assim pudesse garantir seus interesses. Para isso, segundo Maquiavel,
os valores morais impostos pela fé, pela religião, não poderiam restringir a ação do rei. De modo que Maquiavel promoveu a ruptura entre moral e política, formulando a sua famosa frase, onde pregava que os fins justificam os meios. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes é o autor de Leviatã. Hobbes defendia a ideia de que os seres humanos, vivendo em estados de natureza, se autodestruiriam, promovendo uma guerra de todos contra todos. Para que isso não ocorresse, a sociedade civil precisaria organizar-se politicamente. De acordo com Hobbes, sem um governo forte e capacitado, os indivíduos não respeitariam os limites necessários a uma boa convivência social. Por isso, deveriam abdicar de seus direitos em nome do rei, figura capaz de manter a ordem e a segurança nacional. Hobbes considerava o Estado um monstruoso aparato administrativo que, por meio de um contrato social firmado com a população, poderia resolver por ela as questões referentes ao bem comum. Ou seja, o contrato social de Hobbes significava que as pessoas deveriam renunciar à sua liberdade política para ter assegurada a sua sobrevivência, acreditando que o rei iria organizar o caos. A teoria do direito divino dos reis. Acompanhe aí comigo no slide. Segundo a teoria do direito divino dos reis, o rei é considerado o representante de Deus na terra. Jean Bodin foi um dos defensores do direito divino dos reis. Mas o bispo e teólogo francês Jacques Bossuet é considerado o principal teórico do pensamento da monarquia por direito divino. Ele afirmava que o poder do rei emanava de Deus. Nesse sentido, o soberano era o seu representante na terra. Dizia Bossuet, o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio Deus. Os reis são deuses e participam de alguma maneira da independência divina. O rei vê de mais longe e de mais alto. Deve-se acreditar-se que ele vê melhor e deve obedecer-se-lhe sem murmurar, pois o murmúrio é uma disposição para a sedição. Jacques Bossuet, A Política tirada da Sagrada Escritura. E para encerrar nossa aula, as dicas de sites. O primeiro link é uma aula do Telecurso 2000 sobre formação dos estados modernos e absolutismo monárquico. Já o segundo link é do canal Se Liga Nessa História, com uma aula sobre absolutismo. E para a sua sessão pipoca, as dicas de filmes. Primeira dica, A Outra, cuja imagem está no slide. A Outra, com Natalie Portman, Scarlett Johansson e Eric Bana, conta o envolvimento do rei inglês Henrique VIII em um dos auges do absolutismo monárquico inglês com as duas irmãs da família Bolena, Ana Bolena e Maria Bolena. É um filme simplesmente imperdível. O Homem da Máscara de Ferro, baseado no romance de Alexandre Dumas, e Elizabeth, outro excelente filme retratando a vida da filha de Henrique VIII com Ana Bolena. A nossa videoaula termina por aqui. Fiquem todos com Deus, uma ótima semana e um beijo no coração de vocês.